Pronto, pessoal. Sobre o conteúdo, né, da aula de hoje, eu vou tentar conversar com vocês sobre as correções radiométricas, né, e as funções dessa correção e a importância dessa correção para o trabalho de vocês. Ela é muito importante para a gente ter controle e extrair de forma correta a informação com que eu tenha disponível. Tá? Então, para a aula de hoje, o que eu trouxe para discutir com vocês? Né? Alguns parâmetros do pré-processamento, a estrutura, como se dá esse pré-processamento. Né? Os dados digitais, eles são dados que são normalmente de diferentes fontes. E essas fontes, elas são de fundamental importância que a gente tenha noção da sua origem e que a gente consiga saber, pelo menos, como elas foram geradas, as características, resoluções, né, elementos básicos, né, produtos e o que já foi feito em cima dela para poder converter de uma forma adequada para a nossa finalidade. Né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre as características, como observar essas características do dado digital, né, a questão das estruturas dessas imagens. Eu não vou rediscutir a questão das resoluções, que a gente já discutiu, hoje eu vou me centrar mais na questão radiométrica, propriamente dita. Né? Como se dá essa correção radiométrica? Né? Como se dá a correção, a tentativa de eliminação das correções, né? Dos efeitos atmosféricos, né? Como esses efeitos eles acabam gerando, né? Interferindo no nosso dado propriamente. Os tipos de espalhamento, os tipos de efeitos que a atmosfera vem causando, os mecanismos de interação, e a gente vai trabalhar com um tipo bem simples de correção, né, de conversão e correção, mas ao mesmo tempo bem eficaz, que é o Dark Subtract, né, a subtração do escuro, digamos assim, uma metodologia que ela é bem apropriada, né, para sensores multispectrais, né, mas já não é tão adequada para sensores hiperespectrais. Então, é interessante que vocês saibam que quando estiver trabalhando com sensores hiperespectrais, vocês vão precisar de um algoritmo mais robusto para poder extrair as informações dos dados de vocês, né, para fazer essa correção. Tá? Então, normalmente a gente utiliza, quando está trabalhando com hiperespectral, o Flash, que é bem adequado, né, que é um plugin, que é um modelo matemático que faz essa correção, levando em consideração os efeitos dos elementos atmosféricos no momento que foi tirado a cena. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai trabalhar só com sensores multispectrais mesmos, então a gente vai trabalhar só com essa extração aí. Então, basicamente, né, as informações que eu estou utilizando nessa apresentação e nessa aula são dados daquele livro lá que eu passei do CNPq, né, de processamento digital. Tá? Então, passei para vocês já no grupo lá, para vocês terem acesso, se vocês quiserem fazer a leitura, e permite com que vocês também, né, se aprofundem um pouquinho mais sobre a parte teórica. Quando a gente vai tratar processamento digital de imagens, basicamente a gente se preocupa, né, em três processos, né, que são fundamentais, né, que são os processos de pré-processamento, as técnicas de realce e as técnicas de classificação. Algumas literaturas tratam de pré-processamento, processamento e análise de dados, também é muito utilizado, mas basicamente a gente envolve, né, esses elementos de análise. Então, o que seria esse tal pré-processamento?
Basicamente, eu tenho entre o meu sensor e a superfície, eu tenho uma atmosfera, eu tenho diferentes camadas da atmosfera, diferentes elementos em suspensão dessa atmosfera, eu tenho presença de água, eu tenho diferentes tipos de gás, diferentes tipos de elementos que vão interferir diretamente no percurso e na forma, dessa forma de interação, vão reincidir também a forma de registro da informação eletromagnética pelo meu sensor. Então, o pré-processamento, ele é responsável inicialmente para a eliminação dessas interferências, ao mesmo tempo que as minhas plataformas elas estão em suspensão em órbita do planeta, elas estão em suspensão e elas, basicamente, o satélite, a plataforma que eu estou tendo, os sensores estão tendo lá, eles não são fixos. Eles sofrem efeitos também de deslocamento, de ajuste, né? Então, basicamente, esses efeitos, eles também precisam ser corrigidos. Para a gente hoje está muito cômodo, a gente baixa os dados do SGS já com essas correções. Mas se a gente for trabalhar com dados mais antigos, eles não possuem. Então a gente tem que ter noção também dos efeitos geométricos. Yeah. Então, para hoje, eu separei, né, duas partes que são, como a aula é bem corrida, eu quero fazer uma prática com vocês. Eu vou discutir a questão das correções atmosféricas, né, e a composição de bandas. Tá? Como vocês efetuam essa composição, né, e fazem essa interpretação dos dados, né, de como o que são mais adequados para o trabalho. Tá? Então, as técnicas de realce, né, elas a gente vai discutir um pouco mais para frente. Né? Inicialmente, a gente vai ver que as imagens elas têm uma característica radiométrica, e essa característica radiométrica ela incide sobre a amplitude do contraste dos elementos de observação. Né? Então, às vezes, é necessário que a gente utilize filtros, que a gente utilize estruture ou mexa propriamente no contraste e seja necessário com que a gente ressalte os elementos que a gente queira analisar. Então, nas aulas posteriores, a gente vai trabalhar essas transformações espectrais, transformações espaciais, né? E até poder entrar na questão de classificação. Hoje a gente vai se deter nesse primeiro quadrinho aí, que é a questão das correções atmosféricas. Tá? Então, basicamente, esse é o conteúdo que eu pretendo trabalhar com vocês nessa disciplina. Certo? Então, eu já mostrei até essa figura para vocês, mas, basicamente, o que é uma imagem de sensoramento remoto? A imagem de sensoramento remoto ela é uma matriz regular. Né? Ela é uma matriz formada por linhas e colunas, que cada uma das linhas e colunas elas têm uma característica, né, elas representam determinado dado no espaço. Então, o que a gente acaba fazendo? Essa matriz, ela representa uma superfície espacial e ela tenta representar, levando em consideração as resoluções espacial, espectral, radiométrica e temporal da imagem, a superfície terrestre. Cada pixelzinho desse, como está responsável, ela tem uma coordenada que vai representar determinado espaço da superfície e possui uma dimensão que é levada em consideração o tamanho, né, o IFOV, né, que é esse IFOV é responsável por fazer o registro instantâneo daquele elemento, daquela área em si, que vai ser determinante para a resolução espacial, o tamanho do pixel. E, ao mesmo tempo, ele tem um valor de Z, que esse valor de Z é dado pela resolução radiométrica. Então, quando a imagem digital ela é registrada, ela vai, o sensor, ele não vai registrar a reflectância, ele vai registrar um negócio que é chamado de
número digital, né, que é o digital número, que ele vai ser dado em tom de cinza. Então, quando vocês observam um determinado elemento na superfície, quando a gente baixa as bandas separadas, elas não são coloridas. É a gente que acaba determinando um valor para ela. Ela é determinado, ela é dado em tons de cinza, que depois da composição que ela acaba ficando colorida, a gente que agrega. E esses tons de cinza, a variação dele vai depender diretamente da resolução radiométrica que eu estou observando. Essa resolução radiométrica, ela vai ser responsável pelo quê, Daniel? Vai ser responsável pelas variações de tons de cinza observáveis. Tá? Como eu já falei para vocês na primeira aula, o olho humano ele consegue observar e diferenciar cerca de 35 tons de cinza. Mas os nossos computadores não têm limitação de observação desses tons de cinza. Então, a variável observável que eu vou ter, né, a variação entre os elementos de numerador, é ponderada sempre na base 2. Então, se eu tiver 8 bits, eu consigo ver 256 tons de cinza diferentes. Então, se eu estiver observando uma imagem, né, com 8 bits, eu vou ter 2 elevado a 8. Né? Se for de 11 bits, é 2 elevado a 11. Né? Se for 16 bits. Então, no sensoriamento remoto, a gente ficou, no primeiro momento, muito preso aos 8 bits. Mas hoje tem sensores, um exemplo, o Landsat 8, ele é de 12 bits, certo? E só que eles reamostram para 16 bits. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma infinidade de mais de 65 mil tons de cinza diferentes. Ah, professor, ele vai conseguir fazer o registro de energia em toda a distribuição de forma equitativa? Não. A gente vai ter que saber observar em que faixa o histograma está espalhado sobre a imagem e como esse histograma vai ser observado. Parece um pouquinho complicado, mas quando a gente coloca em prática, vocês vão ver que é bem simples, né? Essa interpretação, essa visualização. A gente descarta o que não está sendo representado. Não quer dizer que o sensor permite com que eu visualize essa intencionalidade de incidência de energia, mas não necessariamente que eu vá utilizar, né, de todos esses espaços em si. Então, essa imagem digital não tem sua origem no canto superior esquerdo, né, que ela representa o zero, e ele se espalha até o canto inferior direito, né, que seria o espaçamento dessa matriz. Basicamente, o tamanho do pixel ele vai representar dependendo do sensor que vocês vão utilizar. Eu não vou parar para discutir sistema sensor, porque a gente acaba perdendo muito tempo. Tá? O meu foco aqui é o processamento digital de imagens. Mas, se vocês observarem, né, diferentes sensores têm, como eu já mostrei na primeira aula, o tamanho do pixel vai também diminuir o tamanho de elementos que eu consigo ver na estrutura. Tá? Então, como eu já falei, esse número digital ele vai ser dado em tom de cinza. É necessário que eu converta para níveis de comparação de diferentes dados esse número digital em reflectância. Certo? Então, basicamente, eu já até mostrei essa imagem para vocês. Basicamente, eu tenho minha atmosfera, eu tenho a minha energia eletromagnética, que é a minha principal fonte de energia, e eu tenho algumas faixas dessa energia eletromagnética que não conseguem chegar na minha superfície terrestre, na minha troposfera. Se observar, basicamente, essa figura, eu posso ver que os raios-x eles são detidos na minha mesosfera, né? Ultravioleta fica preso na minha termosfera, até algumas faixas, né, do ultravioleta chega até a estratosfera, né? Podendo chegar até a troposfera, digamos assim, que é a parte ativa, né,
de parâmetros meteorológicos, mas não consegue chegar na minha superfície, na minha troposfera. Se vocês observarem, né, a camada de ozônio, ela é responsável por deter grande parte dessa energia que chega à superfície. Tá? Na década de 80, utilizou-se muito produtos químicos que furavam a camada de ozônio. Ainda hoje existem, mas principalmente para fazer espuma de ar-condicionado, de geladeira, né? E acabava jogando, fazendo os buracos responsáveis pela fazer buracos nessa camada e grande parte da energia ultravioleta conseguiu passar. Eu já mostrei para vocês na aula passada que a quantidade da energia eletromagnética que chega à superfície, né, o olho humano consegue numa faixa bem pequena. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa faixa, essa parte que é detida ou refletida pela atmosfera, ela não consegue ultrapassar. Né? Então, a gente acaba conceituando, digamos assim, a janela atmosférica. O que é uma janela atmosférica? Seria uma camada onde a atmosfera não consegue interferir na visualização dos meus dados. Então, no sensoramento remoto passivo, a gente acaba utilizando essa faixa, tendo uma faixa atmosférica, né, dessa janela atmosférica que dá a incidência do que a gente está observando. Basicamente, ela é representada por essa figura aí. Se eu observar, se eu diminuir, dividir, apresentar de uma forma meu espectro eletromagnético, a parte com que pode existir transmitância entre a minha radiação eletromagnética na atmosférica, elas são bem pontuais. Então, a gente acaba se prendendo, basicamente, a faixa de 0,4 micrômetros até cerca de 2.500 micrômetros. Tá? O restante das outras faixas, eles acabam não permitindo ou não possuindo essa janela de visualização da energia. A atmosfera acaba absorvendo grande parte dessa energia. Certo? E aí não permite com que a atmosfera, principalmente a presença de água, a água acaba interagindo com essa energia. Então, o que acaba ocorrendo, né, se vocês observarem essa figura? O que tem janela atmosférica, a energia consegue incidir e chegar à superfície e consegue ser registrado pelos sensores. O que não tem, ele acaba não tendo passagem. Por exemplo, cerca de 1.400 nanômetros. Ele é uma faixa que interage diretamente com alguns elementos dos minerais, né, de ferro e alguns minerais que são interessantes que vocês observem, que é muito importante para a geologia, alguns elementos também geológicos. Cerca de 1.800 também. Só o que acontece? Eu não tenho janela atmosférica nesses dados, então eu não consigo extrair essa informação. Né? Não consigo tirar analisar com os meus dados fora da atmosfera para observar. Então, essa transmitância, o conhecimento que a gente precisa ter, a gente acaba se prendendo aos sensores ópticos, que são sensores que vão se prender ao visível e até parte do infravermelho. Se a gente observar, até parte do infravermelho. Depois, a parte do infravermelho termal, ela é um grande vazio que a gente não consegue observar, porque a atmosfera ela vai interferir diretamente na minha percepção desses dados. Depois até vai chegar ao nível de micro-ondas e vai permitir com que eu utilize nos sensores ativos esses dados. Então, basicamente, essa figura, ela representa essa transmitância e as janelas que eu tenho disponíveis para níveis de observação desses efeitos atmosféricos.
certo? Essas regiões, elas são fundamentais para mim ter essa compreensão. Então, essa energia que consegue ultrapassar, a minha atmosfera, né, e consegue chegar à superfície e consegue ser registrada pelo sensor. Se eu utilizar isso, se eu analisar o topo da atmosfera tem uma incidência muito grande dessa energia, que o sensor é onde vai estar localizado os meus sensores que vão estar detectando. Não sei se vocês lembram, né, que um conceito que é muito utilizado, que vocês devem ter visto na graduação, o conceito de corpo negro. Corpo negro é uma superfície matemática e teórica utilizada para referenciar um corpo que tem a quantidade de energia, que incide sobre esse corpo, ele é totalmente absorvida, e a quantidade de energia que incide sobre esse corpo é totalmente incidida ou emitida. É um conceito teórico, tá? Mas ao mesmo tempo que serve como um parâmetro de observação para entendimento do comportamento da energia eletromagnética e incidência, né, dessa energia sobre os objetos. Então, se vocês observarem essa curva pretinha aí, dessa linha preta que está da superfície, e se eu estiver observando a real curva que está em amarelo, né, do que é observado da energia do topo da atmosfera, a gente vai ver que a incidência dessa energia da radiação solar, ela se comporta teoricamente, né, levando em consideração o corpo negro, ela é absorvida, ela tem uma incidência maior da radiância da energia do espectro, na parte do visível, no topo da atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, ao nível do mar, essa energia ela acaba não tendo as janelas, então acaba gerando os buracos nessa camada, né? Como eu falei para vocês, essa janela de 1400, né, que acaba sendo totalmente sofrendo interferência da água, né? De 1100 e pouquinho até 200, outra parte que é totalmente absorvida pela água, né? O ozônio, né, acaba interferindo o gás carbônico, acaba interferindo. Então, todos esses elementos acabam gerando incidência, só repercutindo interferência desses gases atmosféricos à minha leitura espectral. O corpo negro, essa linha preta, ela é um corpo teórico. Matematicamente, a realidade, essa faixa em vermelho, é a parte do espectro realmente que a gente consegue ter a irradiância e fazer essa leitura espectral, né, na superfície. Tá? Então, essa figura é interessante para vocês saibam que grande parte da energia que a gente tem, ela sofre interferência e a gente acaba perdendo. Então, basicamente, se a gente for pensar em corrigir os efeitos atmosféricos nas minhas imagens de sensoramento remoto, eu tenho que ter noção que eu posso ter degradação dos sensores que eu tenho, eu posso ter degradação da energia, né, eu posso ter distorção, diferenças de energias que são incididas e refletidas ao mesmo tempo na imagem, incidência da energia eletromagnética, mudanças de trajetórias que não repercutem do meu alvo que eu estou observando, podem incidir também energia de outras trajetórias, né? Afeta diretamente num produto que eu tenho. E esse produto, ele pode, o dado de sensoramento remoto pode não incidir aquilo que eu estou observando, aquela energia observada, pode não incidir a realidade com que eu quero ver, tá? Isso a gente não sente muito nas imagens de resolução média e baixa. Mas quando a gente está vendo resoluções de alta
imagem de alta resolução, às vezes a gente vê diretamente a incidência e interferência desses elementos. E aí vocês podem perguntar, o que é essa correção radiofrequência, Daniel? Quais são os elementos de interferência? Se eu olho a energia eletromagnética, né, levando em consideração isso, a gente conhece muito de energia. Tá? E se eu tiver um comprimento de onda muito grande, mas ao mesmo tempo uma frequência pequena, tem uma menor quantidade de energia. A lógica é essa. Isso a gente viu em sensoriamento remoto na graduação. Mas, quanto maior a energia que eu tenho, maior vai ser a incidência e a capacidade dessa energia de interceder ou sofrer interferência também de elementos que estão em suspensão da minha atmosfera. Então, eu tenho um tipo de interferência que é chamado de espalhamento. Tá? Esse espalhamento, eu tenho 3 tipos de espalhamento. Espalhamento highlight, Meer e não seletivo. O highlight, ele é um espalhamento que a interferência, que a energia eletromagnética que eu tenho incidente é tão pequena, mas a frequência é muito alta, que ele acaba interferindo, sofrendo interferência de moléculas, de gás, de poeira e de outros elementos que eu tenho responsável, né, pela mudança de trajetória, digamos assim. Como o olho humano ele só consegue ver a parte do visível, esse tipo de espalhamento ele é responsável por dar a coloração azul que eu tenho do meu céu hoje. Tá? Quando eu trago mais para o meio do espectro, levando em consideração o comprimento de onda e a frequência, eu tenho outro tipo de espalhamento, que é o espalhamento de Meer, que é responsável, né, também pelo a interferência. Então, esse tipo de espalhamento vai ser o responsável de eu conseguir ver, né, as nuvens, né, as gotas, a nuvem vai gerar, né, eu não vou conseguir ultrapassar, penetrar, digamos assim, parte dos meus aerossóis, né, e não vou conseguir ver a superfície porque tem uma nuvem lá ao longo do tempo. E espalhamento não seletivo, eu não consigo, o comprimento da onda não vai ser influenciável, não vai ser influenciado, né, pelo meu tipo de espalhamento. Tá? Então, são esses 3 tipos básicos para mim. Basicamente, quando a energia ela entra na atmosfera e ela do topo da atmosfera até ela chegar ao objeto, o alvo, né, ela sofre interferência desses materiais que estão em suspensão. Essa figura aí, uma figura do livro do Liu, que eu achei bem didático, que a gente consegue observar a fonte da radiação e ao longo de todo o percurso até ela ser registrada pelo sensor, da onde ela sofre interferência. Tá? Então, se a gente observar esses tracejados, eu estou observando um alvo específico, meu sensor está observando esse alvo. Né? A fonte de energia que eu tenho, né, incidente sobre esse alvo, ele acaba, né, sofrendo interferência, sofrendo interferência desse espalhamento, e esse espalhamento acaba incidindo e sendo registrado pelo meu sensor. Mas essa energia que foi registrada pelo sensor, ele não representa nada do meu alvo, ele foi desviado e acabou chegando ao sensor. Ou de algum alvo adjacente que esteja do lado dele. Tá? Então, basicamente, eu gosto dessa imagem, ela é simples, mas ela é bem didática. Por quê? Porque grande parte dessa energia que eu tenho adjacente aqui do meu objeto, grande parte da minha energia é registrada pelo meu sensor,
ele não necessariamente são energias que estão vindo diretamente no meu alvo. Tá? A atmosfera ela vai ser responsável por espalhar, né, grande parte desses tipos de objetos. Né? A superfície da Terra também é responsável por tipo de espalhamento que eu vou ter. Tá? Então, se eu tenho um comportamento diferente, eu tenho uma superfície que ela é mais lisa, que ele é mais rugosa, que tem uma, uma topografia, que ele tem uma superfície diferenciada, também vai repercutir pela forma como essa energia ela vai ser incidida. Não só a atmosfera vai ser responsável por fazer essa mudança de rota da minha energia eletromagnética. A superfície também imagiada também é responsável. A rugosidade da minha superfície. Né? Então, isso aí também, a forma como vai ser repercutido, visto pelo sensor, também pode incidir. Então, quando a energia entra em superfície, ela tem diferentes fontes de energia que incidem sobre o objeto. E, ao mesmo tempo, ao interagir com os objetos, ainda há a forma de interação dessa energia. Então, parte da energia ela pode ser refletida como um todo. Parte dessa energia ela pode sofrer um processo que é chamado de refração, né, onde ela muda de trajetória, mas ela ainda acaba sendo refletindo parte dessa energia. E parte dessa energia também ela é absorvida, certo? Então, toda essa dinâmica e a forma como ela é apresentada também vai repercutir pela forma como o sensor e parte dessa energia que é registrada desse sensor. Tá? E aí a gente vê a interferência também dos entes solar, da forma de inclinação da radiação e da incidência que chega ao alvo. Né? A diferença, o nosso planeta ele é circular, ele é uma abóboda, mas ele é um esferoide, digamos assim, né, achatado nos polos e que vai ser iluminado de forma diferente de diferentes ângulos, né, de incidência. Então, se o sensor está fazendo registro na América do Norte hoje e está fazendo aqui na América do Sul, a incidência desse zênite solar também vai repercutir sobre esse meu dado que vai ser observado, vai ser analisado, certo? E aí, a forma como essa energia ela vai interagir também vai ser diferente, levando em consideração isso. Então, essa figura eu até mostrei para vocês. Quando a gente vai analisar um objeto, a gente tenta saber, né, quais são os comprimentos de onda e pega e fazer o registro da assinatura espectral de um determinado objeto. Então, a vegetação verde ela vai ter um comportamento bem específico e ele vai gerar bandas de absorção. O óxido de ferro também, alguns tipos de rocha também. Então, se eu observo essa faixa bem específica da energia eletromagnética, eu consigo observar, né, as áreas, né, de absorção e consigo analisar as assinaturas, né, tentar gerar uma assinatura de alguns minerais. Tá? O comportamento da energia eletromagnética incidindo sobre determinados elementos e esses elementos sendo responsável, né, por gerar essa assinatura que vai ser única de objeto para objeto, com um comportamento específico de cada um deles. Essa figura eu já passei para vocês, é a figura que mostra diferentes tipos de sensores que a gente tem, o Landsat, o Sentinel e o Landsat 7, e as bandas de absorção, né, de cada uma delas que são registradas. Então, basicamente, eu tenho esses sensores que vão, essas bandas espectrais que a gente vai trabalhar, né, na parte prática agora. Eu trouxe essa figura normalmente para mostrar para vocês que são os sensores que a gente mais utiliza. Substituindo o 7 pelo 5, que é a mesma característica. O 7 tem a mais a banda 8, mas
basicamente a interferência dessas janelas atmosféricas no que a gente está tentando observar. E aí, professor, o que causa essa interferência da atmosfera nos objetos? Né? Eu posso ter problemas de registro da informação, levando em consideração o tipo de processo de aquisição que ela tem. Eu posso ter interferência por falhas de sensores. Eu posso ter interferência pelo processo de transmitância, reflectância e absorção dessa energia. Eu posso ter interferência, né, de órbita, né, influenciado pela órbita. Tudo isso aí pode causar um tipo de interferência. E ao ser registrado pelos sensores, eu posso ter a radiação, né, modificada pela minha topografia, modificada pela minha superfície, pela minha rugosidade local, pela ausência de informação da captação dos sensores, pela quantidade de ruído que é acrescentado, né, no material ruidoso que é gerado pela imagem. Aí quando a gente olha um produto desse, basicamente, antigamente, o que a gente faria? A gente descartaria, né, esse dado. Hoje a gente tem modos de remoção do contínuo e a gente consegue gerar, né, uma superfície, digamos assim, consegue gerar fazer a limpeza, né, através da análise dos principais componentes e consegue extrair esse ruído dessa informação. Então, eu trouxe para vocês a parte, esse textinho aí, lá na apostila que eu separo para vocês, ela discorre bem, mas o que é a subtração do escuro, né? Se a gente notar, na superfície terrestre, tem alguns elementos que vão, né, absorver totalmente a energia incidente sobre ela. Por exemplo, a água pura, ela não vai absorver toda a energia que vai ser incidente sobre ela e que me daria ausência de informação numa cena. A gente observa muito quando a gente está vendo, né, alguns açudes, quando a gente vê nas imagens, que é totalmente negra, né, tá preto por quê? Porque tá tendo ausência de informação naquele elemento lá. Ah, professor, por que em algumas águas eu consigo ver verde ou cinza? Né? Isso quer dizer que, se for verde, é porque tem algum material, tipo de matéria orgânica que está predominando e está incidindo diretamente sobre aquele corpo d'água. E se for cinzentado, amarelo, ou pode ser material em suspensão, corpos sólidos em suspensão, que refletem e repercute também sobre a imagem. Como é que funciona esse método Dark Subtraction? Né? Eu consigo observar que uma imagem digital, um exemplo Landsat 5, eu tenho 8 bits, certo? Então, eu teria o bit mais baixo, que seria o 0, que seria a ausência de informação, e o mais alto, 255, que seria o máximo, né, das 256 tons de cinza que eu poderia observar, que seria o branco absoluto. Tá? Então, essa banda zero, o que funciona? Ele remete que as áreas onde teria ausência de informação, ele representaria o zero. Tá? Um exemplo, quando a imagem a gente recebe a imagem, ela é uma imagem cortada. Então, eu tenho o zero do lado dela, né, eu tenho o zero dela representando a ausência de informação pelo corte que tem a imagem, né? Que normalmente a gente recebe essa imagem bem regularzinha, bem cortadinha, certo? E ao mesmo tempo, em áreas no centro da imagem, se eu tiver um corpo d'água, eu também vou ter a área que era para ser zero, certo? E essas áreas que eram para ser zero, às vezes ela tem um valor a mais, que é um offset a mais
dos valores que seriam representados nessa imagem. Aí vocês perguntam, e como é que eu faço essa correção, professor? Eu teria que transformar aquele valor de offset também sobre os outros elementos da minha imagem. Então, o que eu faço? Eu tento extrair esse ganho, né, de brilho desses valores. É uma maneira muito simples de fazer isso. Então, a gente vai trabalhar, fazer esse tipo de correção. Quando a gente olha banda por banda, um exemplo, a banda 1 aqui, correspondente ao azul, ele deveria começar aqui, ó, começar exatamente no ponto zero e ter uma transição, mas você vê que ele não começa, né, o histograma dela não começa no ponto zero, tá? E ela acaba gerando deslocamento de área para área. Então, isso aqui vai repercutir. O que a gente faz nessa metodologia, nesse método? A gente extrai a gente elimina essa parte, seria o vazio dessa informação, né? Faz a correção desses parâmetros. Então, basicamente, isso aqui serve para, né, o Dark Substract, ele serve para sensores multiespectrais, como eu falei no começo da aula, né? Nos sensores hiperespectrais, eu teria, né, o Flash, que seria uma metodologia MOFDRAN mais acentuada, mais recente e mais robusta para análise, tá? Essa é uma forma simples que a gente vai trabalhar hoje. Então é isso, a parte teórica que eu tinha separado para vocês, a explicação é essa. Eu vou dar uma pausa na gravação para